Bom dia! Bom dia, bom dia! Estamos mais um dia com a graça do nosso Senhor Jesus. Ei, mosquitinho! Vamos glorificar o seu nome e hoje nós vamos iniciar o estudo e a leitura do livro de Ruth. Vamos aprender com mais essa mulher de Deus, mais essa mulher que Deus deixou pra gente na sua palavra, para aprendermos coisas importantes com ela. Confesso para vocês que eu não conhecia a história de Ruth, eu nunca tinha lido o livro de Ruth e eu fiquei encantada, assim, sabe? Com a história dela, com o temor dela a Deus, com... É temor mesmo, acho que esse é o principal aprendizado até então que eu trago do livro de Ruth, é o temor dela, a obediência dela, a dependência dela, a capacidade de confiar em Deus que Ruth teve. E nós vamos aprender muito com essa mulher. Eu vou ler aqui para vocês uma introdução que traz na minha Bíblia que nos ajuda na compreensão, tá? Então, traz assim, ó. A história de Ruth passa-se no tempo em que o povo de Israel era governado por juízes. Ruth, uma jovem do país de Moabe, casa com um israelita. Este morre e então Ruth se apega à sua sogra, demonstrando profunda devoção ao Deus de Israel. Depois de algum tempo, Ruth casa de novo, agora com um parente do seu primeiro marido. E foi por causa deste segundo casamento que Ruth veio a ser bisavó de Davi, o maior rei de Israel. As histórias dos juízes mostram as desgraças que vieram quando o povo de Deus se afastou dele. Este livro conta as bênçãos que recebe uma estrangeira quando se volta para o Deus de Israel e sim passa a fazer parte do seu povo. Só nessa introdução vocês já viram o que realmente eu estou falando, né? O poder do temor de Deus, temor a Deus que Ruth teve, né? Então vamos entender essa introdução. Vamos lá, Ruth capítulo 1. Elimeleque e sua família em Moabe. No tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso, um homem de Belém, cidade da região de Judá, foi com a sua mulher e os seus filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. O nome desse homem era Elimeleque e o da sua mulher, Noemi. Os dois filhos se chamavam Malom e Quilom. Essa família era de Efrata, um povoado que ficava perto de Belém de Judá. Eles foram para Moabe e ficaram morando ali. Algum tempo depois, Elimeleque morreu e Noemi ficou com os dois filhos, que casaram com moças moabitas. O nome de uma delas era Orfa e da outra, Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que estavam morando ali, Malom e Quilom também morreram, e Noemi ficou só, sem os filhos e sem o marido. Vamos entender esse primeiro parágrafo, tá? Então, o Elimeleque e a Noemi, eles moravam em Israel. Israel passou a ser governado por juízes. Como a gente viu aqui na introdução, naquele tempo, este governo por juízes, né, trouxe muita desgraça sobre o povo de Israel. Israel começou a passar fome e a sofrer muitas consequências por conta desse governo. Então, Elimeleque, o esposo de Noemi, toma uma decisão naquele momento e ele decide sair de Israel e ir para um outro lugar. Lembrando que Israel é conhecida até hoje como a terra do povo de Deus, tá? Isso precisa ficar muito claro, que Israel é a terra do povo de Deus. E naquele momento, Elimeleque, ele decide sair da terra do povo de Deus e ir para uma outra terra, em busca de uma vida melhor. Bom dia, meninas. Bom dia, Elaine. Sejam bem-vindas. Em busca de uma vida melhor, tá? Naquele momento, ele vai com Noemi e com os seus dois filhos para lá, né? E eles foram lá para essa outra região
num país chamado Moabe. Os 2 filhos dele se casam com moças de Moabe. Por isso que Ruth é conhecida como uma estrangeira. Na Bíblia, os estrangeiros são aquelas pessoas que ainda não conheciam a Deus, digamos assim, né? Pessoas que ainda não serviam ao Deus de Israel, tá? Então, eles se casam com essas 2 moças estrangeiras lá na cidade de Moabe. E um tempo depois de 10 anos de casamento, o esposo de Noemi morre, os 2 filhos morrem. Ficam 3 viúvas. 3 viúvas. Noemi, Orfa e Ruth, tá? Só para vocês entenderem a história. Um dia, Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhes boas colheitas. Então, ela se aprontou para sair de Moabe com as suas noras. Elas saíram a fim de voltar para Judá, a terra lá em Israel. Mas no caminho, Noemi disse às noras: voltem para casa e fiquem com as suas mães. Que o Senhor seja bom para vocês, assim como vocês foram boas para mim e para os falecidos. Que o Senhor permita que vocês casem de novo e cada uma tenha o seu lar. Então Noemi se despediu das suas noras com um beijo. Porém, elas começaram a chorar alto e disseram: não, nós não voltaremos. Nós iremos com a senhora e ficaremos com o seu povo. Mas Noemi respondeu: voltem, minhas filhas. Por que querem ir comigo? Vocês acham que eu ainda poderei ter filhos para casarem com vocês? Voltem para casa, porque já estou muito velha para me casar de novo. Pois ainda que eu tivesse esperança de casar outra vez, ou mesmo que casasse esta noite e chegasse a ter filhos, será que vocês iriam esperar até que eles crescessem para vocês casarem com eles? É claro que não, minhas filhas. O Senhor está contra mim e isso me deixa muito triste, pois vocês também estão sofrendo. Aí elas começaram a chorar alto outra vez. Então Orfa se despediu de sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo. Mas Ruth ficou. Veja, disse Noemi, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volte você também para casa com ela. Porém, Ruth respondeu: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da senhora. Como Noemi viu que Ruth estava mesmo resolvida a ir com ela, não disse mais nada, e elas continuaram a viagem até Belém. Quando chegaram lá, toda a cidade ficou agitada por causa delas. E as mulheres perguntavam: esta é a Noemi? Porém ela respondia: não me chamem de Noemi, a feliz. Me chamem de Mara, a amargurada, porque o Deus Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu tinha tudo, mas o Senhor me fez voltar sem nada. Então, por que me chamar de feliz, se o Deus Todo-Poderoso me fez sofrer e me deu tanta aflição? E assim que Noemi voltou de Moabe com Ruth, a sua nora moabita, eles chegaram a Belém quando a colheita de cevada estava começando. Gente, é forte, vai ser forte. Eu preciso explicar para vocês. Naquele tempo, qual que era o costume? Quando uma mulher se casava, ela passava a pertencer à esposa do seu marido. Ela deixava a sua família. Ela não pertencia mais à sua família. Ela não era mais parte com a sua família. Ela era parte com a família do marido. A sua responsabilidade, a sua fidelidade era com a família do marido. Assim eram os costumes naquela época. Certo? Então,
Por isso que os maridos morreram, ficaram 3 viúvas, e Orfa e Ruth continuaram cuidando de Noemi. Porque é como se Noemi fosse agora mãe delas. Elas tinham parte com Noemi. Elas tinham responsabilidade, obrigações com Noemi. No momento em que elas se casaram com os filhos dela, elas pertenciam a Noemi e à família de Noemi. Então, e aí o que acontecia também? Se o marido viesse a falecer, elas continuavam sendo parte com a família do marido. E aí elas teriam direito a se casar com o filho mais novo. Assim eram as regras, né? Então, se casei com um filho, ele morreu, meu marido morreu, eu posso me casar com o filho mais novo. Nesse caso, Noemi não tinha mais filhos. Os 2 filhos já tinham se casado e os 2 filhos haviam morrido. Então, naquela época, como que eram os costumes? Não tinha filho mais novo, viria um outro parente e aí iam seguindo a escala ali. Então, qual é o próximo da fila? Qual é o próximo da linhagem dessa família? A família do marido. A família da mulher era como se não existisse mais naquela época. A mulher fazia parte da família do marido. Então, os próximos maridos que ela viesse a ter, caso ela ficasse viúva, seriam todas seguindo uma linhagem ali da família do marido. É igual rei pra tomar a coroa. Se tal rei morreu, quem é o próximo da linhagem? Quem é o próximo a assumir? Assim eram os casamentos naquela época, tá? Então, só para vocês entenderem. E aí, o que a gente entende aqui? O que a gente começa a ver? Noemi, ela ficou sozinha naquela terra que não era a terra dela, que era Moabe. Era uma terra que o marido dela escolheu para que eles saíssem de Israel num tempo difícil, num tempo que a cidade estava sendo destruída pelo governo. Então, ele pegou a sua família e ele foi. Lá em Moabe, os filhos deles se casaram com moabitas, que é Orfa e Ruth, tá? Quando todo mundo morreu, Noemi se vê numa situação de tristeza. Noemi, inclusive, joga a culpa de tudo isso a Deus. Os moabitas, né, lá na cidade de Moabe, eles não adoravam Deus que a gente conhece. Eles adoravam outros deuses. Tá? Então, eles não adoravam ao mesmo Deus que Noemi, ao mesmo Deus que os filhos de Noemi. Mas o que eu, aqui não traz, mas o que eu estou falando? Na minha interpretação, no meu entendimento. Provavelmente, né, aquela família falou do Deus dela para Orfa e para Noemi. Ensinaram os costumes do nosso Deus, né, do Deus de Israel. Porque se aquelas mulheres agora pertenciam a essa família, elas deveriam aprender os costumes, enfim. Então, Noemi possivelmente falava muito de Deus para aquelas mulheres, contavam os testemunhos, contavam as coisas que Deus fazia, né, na vida deles, para o povo deles, enfim. Então, eu acredito que através de Noemi, elas começaram a conhecer o verdadeiro e único Deus, digno de adoração. Tá? Isso é uma interpretação minha, é um discernimento meu, Carol, tá? O que eu entendo pelo contexto da história. E aí, Noemi então decide que chegou o momento dela voltar para Israel. Olha, aqui não é mais o meu lugar, né? Eu vim aqui por causa do meu marido nem tá mais comigo, meus filhos não estão mais comigo. Então, eu decido hoje voltar para minha terra. Mas vocês, Ruth e Orfa, vocês não precisam ir comigo. Eu estou liberando vocês desse fardo. É como se Noemi dissesse isso. Eu libero vocês desse fardo. Voltem para suas famílias. Fiquem com as suas mães, porque eu não tenho mais nada para oferecer a vocês. E num primeiro momento elas falam, não, como assim? Nós vamos com você. Né? Nós vamos com você, não existe isso. Nós fazemos parte da sua família, nós temos uma responsabilidade com você, então nós vamos com você. E aí, novamente, Noemi insiste:
Não, eu não tenho nada a oferecer. Vocês vão acabar morrendo viúva, igual eu. Eu não tenho nem mais com quem vocês se casarem. Vão, fiquem na sua cidade, fiquem com o seu povo, fiquem com a sua família. E Orfa chorou muito, mas ela deu um beijo na testa de Noemi. Isso significa, naquela época, um sinal de respeito. Eu te respeito, eu te honro, mas eu vou escolher ficar. E Ruth decide ir. Na hora que eu tava lendo aqui, que eu falei, meu Deus, veio uma coisa na minha mente, é que o Espírito Santo trouxe algo na minha mente, que é assim. Deus sabe tudo aquilo que Ele faz. Deus nos coloca no lugar que precisamos estar, tá? Deus estabelece o lugar para nós estarmos. Porque Ele conhece o plano todo. Porque Ele conhece lá na frente. Porque Ele vê coisas que nós não estamos vendo. Então, Deus estabelece o lugar que nós devemos estar. Deus estabeleceu o lugar que você deveria estar. Deus estabeleceu esse lugar que eu deveria estar. Deus conhece a luta que você está passando. Deus conhece a luta que eu estou passando. E por que eu estou falando isso? Porque essa decisão de Ruth, de ser fiel, de ser obediente, e ela fala aqui, Ruth fala para Noemi, eu vou com você. Eu vou adorar o seu Deus. Eu vou servir o seu Deus. O que você me disser, eu farei. Então, por isso me traz aquela interpretação e discernimento de que Noemi devia ter ensinado as coisas de Deus para Ruth e para Orfa. Porque Ruth, além de ter escolhido ser fiel aos costumes, ser fiel aonde Deus a colocou, independente das circunstâncias atuais, Ruth escolheu ficar. Ruth escolheu ir até o fim. E aqui é a última vez que a gente vê o nome de órfão na Bíblia. É a última vez. Não se vê mais o nome dela na Bíblia. Mas já sobre Ruth, Deus deixou um capítulo inteiro sobre Ruth na Bíblia. Para nós podermos aprender algo com ela. Olha a profundidade do que nós vamos aprender aqui nos próximos dias. Deus não tem parte com quem desiste. Órfã desistiu e ela ficou esquecida. Não estou dizendo que ela estava certa, que ela estava errada. Como eu disse no devocional anterior de Esther, nós não estamos aqui para julgar ou para falar o que Órfã fez, se é certo ou errado. Nós estamos aqui para aprender com os personagens da Bíblia. E o que nós podemos aprender nessa manhã é que Deus não tem parte com quem desiste. Deus não tem parte com quem escolhe o caminho ao primeiro olhar mais fácil. E como que eu sei que Deus não tem parte com quem desiste? Com quem escolhe o caminho mais fácil ao nosso primeiro olhar? Porque órfão não tem um livro na Bíblia. Porque órfão não é mais mencionada na Bíblia. Mas Ruth sim. Ruth escolheu o que naquele momento, aos olhos humanos, aos nossos olhos, seria uma coisa mais difícil. A porta estreita, que eu tanto falo para vocês. Ruth escolheu. Ruth escolheu ficar. Ruth escolheu se posicionar no lugar que Deus a colocou. Olha, novamente Deus trazendo sobre posicionamento para nós. Então não importa como está as circunstâncias hoje na sua vida, não importa. Se Deus te colocou aí, é porque você tem algo importante para fazer aí onde Deus te colocou. Mais para frente, nos próximos capítulos, a gente vai ver que Deus envia um resgatador para a vida de Ruth. Mais para frente nós vamos ver o que o temor de Ruth ao Deus de Israel, ao nosso Deus, ao nosso Pai, aquele que tudo vê,
que tudo sabe, aquele que nos criou. Nós vamos ver o temor de Ruth a esse Deus levou ela a conhecer o seu resgatador. E mais importante ainda, mulheres, mais importante ainda, essa decisão de Ruth de permanecer. Meu Deus, eu tenho vontade de chorar. Essa decisão de Ruth de permanecer e ir até o fim. No final, no último capítulo de Ruth, no último parágrafo, nós vamos ver que ela deu à luz a Davi. Vocês sabem quem foi Davi? Vocês sabem quem foi Davi? A decisão, desculpa, não foi Ruth que deu à luz a Davi, mas a decisão de Ruth de ficar, de permanecer, de ir até o fim, impactou as gerações futuras, as próximas gerações, mudou a história das próximas gerações, ou fez com que o plano de Deus se cumprisse exatamente como Deus havia preparado. E dessa decisão de Ruth veio Davi. Davi, como falou aqui no nosso início, né? Foi o maior rei de Israel. A decisão de Ruth de permanecer, a decisão de Ruth de ficar, a decisão de Ruth de seguir a Deus, de cumprir o princípio, de cumprir o propósito, de atender ao chamado que Deus tinha para a vida dela. As consequências disso. Simplesmente vem Davi, o maior rei que Israel já teve. É forte demais, gente. É forte demais. Mas, Carol, você não entende o que eu tô passando. Não é que eu não queira permanecer até o fim na minha luta. Não é que eu não queira ficar. Não é que eu queira desistir. Mas eu já estou há tanto tempo nessa luta. Mas eu já estou há tanto tempo esperando, buscando nessa minha luta, que eu estou cansada. Deixa eu falar uma coisa pra você. E pra mim também. Deixa eu falar uma coisa pra nós. Toda luta que vem acompanhada de cansaço, de sobrecarga, de muito estresse, de falta de paz, significa que você está lutando com as armas erradas. Significa que você está querendo lutar com a força do seu braço, com armas carnais, para aquilo que é espiritual. É por isso que você está cansada. É por isso que você se sente sobrecarregada. É por isso que você não aguenta mais e você está chegando no seu limite. Porque você está lutando do jeito errado. Porque a luta com Deus, quando você sabe, quando você tem o verdadeiro temor a Deus, quando você tem a sua verdadeira confiança em Deus, quando você verdadeiramente colocou a sua dependência em Deus, quando você verdadeiramente confia que Deus sabe o que Ele está fazendo, você sente paz. Sabe aquela paz que excede todo o entendimento? É aquilo que ninguém ao seu redor entende. O que não acontece não é da vontade de Deus. Perfeito. O que não acontece não é da vontade de Deus. E sabe por que isso é verdade? Lá no livro de Jó, a gente vê isso, tá? Ah, mas então até as coisas ruins é da vontade de Deus? Vamos ter maturidade para entender isso. Lá no livro de Jó, Jó é conhecido como o melhor servo de Deus. E quem vai ler o livro de Jó vai ver que Satanás entrou na presença de Deus e pediu a Deus para tocar no seu servo Jó. E Deus permite o inimigo tocar no seu servo Jó. Deus permite o inimigo tirar tudo de Jó para provar a fidelidade e o temor de Jó. Não acontece nada que não seja da vontade de Deus. As nossas lutas, as nossas batalhas,
as nossas tristezas, o nosso sofrimento, tudo é para um propósito maior. Tudo. Só que nós precisamos estarmos muito bem alinhadas. Nós precisamos estarmos muito bem posicionadas em Deus. Nós precisamos desenvolver temor a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus, não é isso. Ter medo de Deus não é legal. Nós não precisamos, não podemos ter medo de Deus. Nós precisamos confiar e depender de Deus. Mas nós precisamos temer a Deus. O que é temer a Deus? Quem tem temor a Deus, quando está ali para tomar uma decisão que você sabe que pro lado de cá é o certo, pro lado de cá é o errado, você sabe dentro de você a decisão que você tem que tomar, porque você tem temor a Deus. Quem tem temor a Deus obedece mesmo sem entender. Porque não importa se você está entendendo ou se você não está entendendo. Mas porque você teme a Deus, você simplesmente obedece. Não importa o que os outros vão dizer. Não importa o que os outros vão falar. Mas porque você tem temor a Deus, você obedece. E Deus tem parte com essas pessoas. Deus tem parte com quem tem temor a Ele. Deus tem parte com quem não desiste. Deus tem parte com quem escolhe, pelo livre-arbítrio, ir até o fim. Eu tenho uma coisa dentro de mim, assim, eu até tenho vontade, muita vontade, de fazer uma aula sobre isso. Floresça onde Deus te plantar. Eu tenho muita vontade de fazer uma aula daquelas imersão, que eu gosto de ficar horas discorrendo sobre o assunto. Sobre florescermos aonde Deus nos plantar. Porque na nossa vida nós teremos vários momentos diferentes. E nós precisamos florescer. Nós precisamos ser aquilo que Deus nos chama para ser. Nas circunstâncias diferentes da nossa vida, nas situações diferentes da nossa vida, nos lugares diferentes que Deus nos colocar. E o livro de Ruth vai trazendo muito isso para nós. Deus estabelece onde nós estamos. Deus estabelece onde nós devemos estar. E como eu sei que Deus estabeleceu para eu estar nesse lugar? Porque esse lugar, apesar de toda a circunstância, é um lugar de paz. É um lugar que me traz paz. Então, dentro de você, você sabe. No fundo, dentro de você, você sabe se você está no lugar certo ou se você está no lugar errado. Carol, mas eu não sei. Você sabe. No fundo, a gente sabe. Só que a gente busca validação. Só que a gente sai em busca de validação daquilo que nós estamos sentindo. Muitas vezes daquele incômodo que a gente sente, a gente começa a achar que não é Deus, que não é o Espírito Santo, e a gente vai buscar validação no outro. Então, no fundo, você sabe aonde você deveria estar. No fundo, você sabe ao que você precisa permanecer até o fim. No fundo, você sabe. Mas, às vezes, a circunstância não condiz com a promessa. E aí você busca validação em outro lugar. Você busca alguém que possa validar o seu racional. E esse é o grande problema. Porque só a paz que excede todo o entendimento, ou só aquele incômodo que a gente sente quando a gente sabe que o Espírito Santo está dizendo para não ir por aqui, mas ir por ali, para não fazer isso, para dizer não aqui ou para dizer sim ali, já deveria ser o suficiente para nós agirmos. Mas a gente sai em busca de validação. Porque muitas vezes a gente não quer acreditar que é realmente por ali. Imagina que Ruth e Orfa, as duas, na mesma situação.
Eu tinha certeza que as duas, dentro delas, elas sabiam o que era certo fazer naquele momento. Eu tenho certeza que as duas sabiam. Mas a gente tem o livre-arbítrio. É real e é forte, né, Elaine? Mas as duas tinham livre-arbítrio. E por mais que naquele momento Ruth não entendesse, mas olha, ela tá me dando a oportunidade de voltar para minha família, de recomeçar a minha vida, de recomeçar do zero. Ela está me liberando. Ela está me liberando. Então, o que tem de errado nisso? Se ela está me liberando, se ela está dizendo, filha, vá, seja feliz, case-se de novo, vá viver com a sua família, vá com a sua mãe, porque o lugar para onde eu estou indo é um lugar incerto. Nem eu sei se eu vou sobreviver para o lugar que eu estou voltando. Como que eu vou pedir para você ir comigo? Eu estou te liberando. Mas ali era a pessoa Noemi liberando. Mas as duas sabiam dentro delas o que Deus queria que elas fizessem, porque a gente sabe. Mas Orfa decidiu aceitar a validação de Noemi. Decidiu aceitar o que uma pessoa falou para ela. Como muitas vezes a gente decide. A gente toma decisões na nossa vida baseada no que as pessoas estão nos orientando, no que as pessoas estão nos aconselhando, no que as pessoas estão dizendo pra gente fazer. Mas Ruth decidiu seguir o que estava dentro do coração dela. Porque dentro do coração dela estava o temor a Deus. Porque dentro do coração dela já era Deus falando com ela. Ruth, minha filha, eu sei que parece impossível. Eu sei que é desafiador você tomar essa decisão. Eu sei que aos teus olhos você está olhando e pode não estar entendendo. Mas esse é o lugar que eu estou estabelecendo para você. E naquele momento, Ruth diz, eu vou com você. Eu vou com você para onde você for. Porque é assim que tem que ser. Porque no momento em que eu me casei com o seu filho, Noemi, eu escolhi fazer parte da sua família. Então eu vou com você até o fim. Para onde você for, eu vou. E eu vou para a tua terra. E eu vou adorar o seu Deus. Gente do céu, é muito impactante. É muito impactante isso. É muito impactante. É muito impactante. Eu tô impactada. Então, só nesse primeiro capítulo, a gente vê novamente que uma decisão muda destinos. Que uma decisão de permanecer até o fim ou de desistir no meio do caminho muda destinos. Novamente eu vou falar para vocês. Deus está nos chamando. Deus me chamou para algo. Deus te chamou para algo. Deus tem te chamado para algo. Mas ele diz, filha, você não pode desistir no meio do caminho, porque se você desistir no meio do caminho, eu não vou poder terminar o que eu te prometi. Eu não vou terminar o que eu tenho para você e através de você. Se você desistir, não vai ter como. Então você precisa ir até o final. Mas para você ir até o final, você vai precisar aprender a lutar com as armas certas. Não é pela força do teu braço. Não é pelo que você acha na tua cabeça. Não é pelo que as outras pessoas estão dizendo. É com armas espirituais. Mulher, a nossa luta é com o nosso joelho no chão. A nossa luta é espiritual. A nossa luta não é carnal. Deus não vai terminar o que Ele tem para fazer na tua vida. Deus não vai cumprir a promessa que Ele te fez. Se você desistir no meio do caminho. Se você desistir, você vai ser mais uma, assim como o órfão foi. Se você desistir, você vai ser
seu nome vai sumir no meio da multidão. Mas Deus me chamou, Deus me levantou, Deus te chamou, Deus te levantou para ser o nome que vai levar, vai carregar a história da tua família, que vai mudar o legado da tua família. Deus não tá te chamando para brincar de ser cristã. Deus não tá te chamando para brincar de qualquer coisa, não. Deus está te chamando para algo importante na história da tua família. Eu tô impactada. Eu tô com vontade de começar a chorar aqui. E eu tô me segurando, porque se eu começar, eu não vou parar mais. E não é choro de tristeza. É choro de temor a Deus. É o choro da presença. É o choro da grandiosidade de Deus na nossa vida. Na minha vida e na sua vida. Dá medo? Dá medo, mulher, dá medo. Porque você fala, meu Deus, o Senhor me escolheu, o Senhor me chamou. Será que eu dou conta? Mas você dá conta. Você dá conta porque senão ele não tinha te escolhido. Quantas mais será que ele já chamou antes de você? E elas desistiram. Você consegue parar para pensar sobre isso? Será que Deus já não tinha chamado a tua mãe, a tua avó, a tua bisavó? E todas elas desistiram no meio do caminho. E a história da tua família está esperando para ser completamente mudada. Porque até agora as pessoas desistiram. Porque até agora as pessoas não foram até o fim. E você? Qual é a decisão que você toma hoje? Você vai ser órfã ou você vai ser Ruth? Você vai desistir no meio do caminho e vai resolver ter uma vida mais leve, voltar para um lugar mais confortável, mais prazeroso, onde num primeiro momento parece que vai ser melhor para você, ou você vai decidir ficar? Ou você vai decidir permanecer aonde Deus tem te chamado? Eu não sei para que Deus tem te chamado, mas você sabe. E se você tiver dúvida, eu vou falar para vocês o que eu fiz quando eu tinha dúvida. Na dúvida, não faça nada ainda. Na dúvida, não faça nada. Não vá nem para a esquerda e nem para a direita. No lugar de dúvida, você espera a resposta de Deus. Você busca Deus e você espera. E diante da resposta dele, aí você se move. Eu tive dúvida na minha vida há um tempo atrás. E eu pedia para Deus uma resposta. E no dia que ele me respondeu, não foi a resposta que eu queria. Não foi o que eu queria ouvir de resposta. Porque eu queria que Deus tivesse me liberado de algo. Mas ele não me liberou, ele me chamou. E eu fui buscar validação fora também. Nesse tempo que eu estou aqui, esperando, lutando, ora querendo fazer com a força do meu braço, ora entregando para Deus, mas a gente é assim, a gente entrega, daí a gente pega de volta, daí a gente entrega de novo, daí a gente pega de volta. Agora eu vou com as armas espirituais, agora eu vou tentar com a força do meu próprio braço. Por isso que demora para acontecer. Mas naquele momento que Deus me respondeu uma decisão que eu precisava tomar, de ser Ruth ou ser órfã, ele me respondeu para ser Ruth. E eu, Carol, não era o que eu queria naquele momento. Mas por temor, por obediência a Deus, eu falei, tá bom. Se é isso que o Senhor quer que eu faça, então me capacita. Me mostra qual é o próximo passo. O que eu preciso fazer. Para onde eu preciso ir? Qual é o caminho a seguir agora? Porque eu não sei o que fazer. Porque eu não sei para onde ir agora. Mas eu estou aqui para viver aquilo que o Senhor tem para mim. Então eu sei. Pelo menos em uma área da minha vida eu sei o que o Senhor quer de mim.
Eu sei para que Deus me chamou, em uma área específica da minha vida. E no momento em que eu começo a me sentir cansada, sobrecarregada, eu tenho a consciência de que tá tudo errado que eu tenho feito. Então eu volto alguns passinhos para trás e eu falo: vai, Deus, vamos de novo. E é por isso que demora, porque às vezes a gente avança, a gente dá uns passos para frente e a nossa carnalidade fala mais alto e a gente precisa voltar uns passinhos para trás. Então é como se a gente avançasse 10 passos, quando chegou lá no 10º, a gente faz algo da nossa carnalidade, na força do nosso braço, e aí a gente volta 5, digamos assim. E a gente recomeça, aí a gente avança mais 10, e aí volta 5. Então já era para eu estar 20 passos à frente. Mas a minha carnalidade me faz regredir em vários momentos. Será que isso tem acontecido com você? Será que não é exatamente isso que tem acontecido com você? Você se vê avançando, mas em um determinado momento você acha que vai ser melhor do seu jeito. E aí a gente volta uns passinhos para trás. Não tudo, porque a gente nunca vai voltar ao começo, né, de tudo. Mulheres, nem eu esperava o quão impactante seria esse estudo do livro de Ruth. E isso é só o primeiro dia. Só tá começando, tá? E algo que eu quero que vocês anotem aí no seu caderno. Nossa luta não é contra pessoas. Não é contra pessoas, presta atenção nisso. Nossa luta não é contra pessoas. Isso está na Bíblia. É contra principados e potestades. A nossa luta é espiritual. A nossa luta é espiritual. É por isso que demora. É por isso que é uma luta tão grande. É por isso que não são decisões fáceis de tomar. É por isso que Deus precisa te moldar, te preparar, restaurar o teu coração. Porque quem sabe é através dessa tua decisão. Porque quem sabe hoje você é Ruth que Deus está chamando. Porque daqui a alguns anos, por causa da tua decisão de ir até o final, vai sair da tua decisão algo grandioso. Assim como por causa da decisão de Ruth, veio na linhagem dela, da decisão dela, Davi, o maior rei que Israel já viu. Meu Deus. Vamos refletir nessa palavra de hoje. Vamos assistir novamente esse devocional. Eu vou precisar assistir de novo. E vamos orar. Vamos orar para Deus nos trazer coragem. Vamos orar para Deus nos trazer ousadia. Nós queremos te agradecer, Pai. Nós queremos te agradecer por mais uma vez. Uma manhã cercada de grandes ensinamentos. Por mais uma vez estar trazendo grandes lições para a nossa vida. Nós queremos te agradecer. Porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos chamou. Nós nos sentimos honradas. Diga para Deus que você se sente honrada. Mas também diga a Ele. Mas ao mesmo tempo que eu me sinto honrada, eu tenho medo de não conseguir. Mas eu confio no Senhor. Eu confio naquilo que o Senhor tem preparado para minha vida. E eu só te peço uma coisa, Pai. Me capacita. Me dê coragem e ousadia em Cristo. Me ajude a lutar com as armas espirituais. Me ajude a ver aquilo que eu preciso ver em cada etapa do meu processo. Me ajude a não querer pular etapas. Me ajude a não querer desistir no meio do caminho. Pai, me capacita, me dê força, me dê coragem e ousadia para que nós possamos permanecer até o fim. Para que nós possamos permanecer até o fim. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
nos vemos amanhã pro capítulo 2.